De forma direta, o que é doppelganger? De origem alemã, essa palavra se refere a uma figura que se assemelha perfeitamente a outra pessoa, uma pessoa viva, como se fosse uma cópia ou então uma sombra espectral dela. Walton afirma que na noite em que a filha de Donnie nasceu, ele viu uma aparição da esposa. Ele testemunhou isso e foi publicado pela primeira vez na edição Vida de Dr. Ries van Hietzing em 1675. Esse estudo analisa 3 tipos principais de duplos identificados nas pesquisas acadêmicas até hoje, cada um com origens, estruturas narrativas e relações distintas. A delusão de Capgras ou síndrome de Capgras é um transtorno psiquiátrico em que a pessoa acredita que outra pessoa, um amigo, um cônjuge, um parente próximo ou até um animal de estimação foi substituído por um impostor idêntico. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca odissou um avião. Ela teve contato imediato de 3º grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá. Putz, esqueci como é que ele fala. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz. Aí tem 4 coisas e muito mais. E aí você se apresenta e apresenta nós. Eu não sou o Vinícius Martins e você não pode me chamar de Vini. E daqui, de Jaboticaganger, eu... Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Gustavo. E você? Tudo bem também. E lá de Tobeté... Não, puta, o que eu falei? Falei Dobeté. E lá de Dopelté, Eduardo Oliveira, o nosso homem duplicado de Taubaté. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, mais uma duplicação no paraíso. É o Homem Duplicado, é o Scanner Darkly, né, do Keanu Reeves. Exatamente. Eu achei que era aquele filme acho que é de um livro do Saramago, que é com o Jake Gyllenhaal, que ele encontra um cara que é igual a ele mesmo. Isso, eu esqueci o nome do livro do Saramago agora, a gente podia procurar aí depois. Pode até botar ele pra quem quiser comprar, bota o link da Amazon. Com certeza, mas daí durante o episódio a gente vê isso aí. Sim. Como os nossos ouvintes podem perceber, o nosso querido âncora Vinícius Martins não está aqui conosco hoje. Seria útil, de repente, que ele tivesse um doppelganger. Porque, de repente, quando acontecem essas questões aí de tornozeleira eletrônica disparar e ter que sair correndo, ele poderia mandar o doppelganger dele aqui para gravar com a gente, mas não pôde. Vinícius está escondido, está sendo caçado, procurado, sabe Deus, nem nós sabemos realmente onde ele está, o que está acontecendo. Então vamos hoje nós aqui, eu e Eduardo Oliveira, tentar suprir a falta de Vinícius Oliveira comandando as picapes, a narração do nosso episódio. Vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, e o melhor que a gente pode não é muito, né? Você concorda? Muito pouco. É muito pouco. É muito pouco, a gente até já deixa avisado antes, né? E vamos agradecer também aos nossos amigos lá do grupo de apoio do podcast O Contato, que nesse momento da gravação fiquei sabendo que o senhor Flávio Catalano acabou de fazer uma bela macarronada, e acabaram de compartilhar com a gente também. A nossa querida Raíza reclamou que enquanto ele tá comendo aquela macarronada bonita com vinho, ela tava comendo pão com ovo. Faz parte da vida, né? Eu tava comendo pão com manteiga. E você, Eduardo? O que você jantou antes de fazer essa gravação? Eu jantei macarrão, cara. Eu achava que a Raiz ia ter comido uma marmita fit, uma barrinha de cereal, alguma coisa assim, sabe? Mas tudo bem. Pois é, cara. As pessoas se surpreendem. Sim. Aliás... Talvez seja o doppelganger da Raíssa, com quem eu falei. Será?
Pode ser. Seria muito louco, né? Se cada personagem folclórico do nosso grupo de apoiadores tivesse um doppelganger que é o contrário de quem ele é. A Raiz, ela já é a vampira lá do grupo, né? Será que a doppelganger dela é vampira também? Pode ser, de verdade, né? Pode ser. 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 Para com essa porra aí, meu irmão! Olha eu aqui! Pessoal, vim aqui só para dar um recado rapidinho para vocês. No próximo dia 12 de julho, a galera que tá ouvindo aí, que é de Minas, principalmente de BH, no próximo dia 12 de julho, no Hotel Royal, das 12 horas às 19 horas, terá o evento BHQ, totalmente gratuito. Para você que gosta de ufologia e quadrinhos. Lá vai ter a presença do Morgan, do PH, do UFOJack, uma galera que todo mundo conhece, quem ouve o nosso podcast conhece, e principalmente se você também, além de ser fã do Contato Podcast, você é fã do Projeto Contato do Morgan e do Acredite Se Quiser, do nosso criptídeo de BH, que é o PH. Então, gente, evento gratuito. Vai lá prestigiar, vocês não vão se arrepender. Vai ter palestra com o Morgan, palestra com o UFOJack, palestra com o PH. Vocês não vão se arrepender. Evento totalmente gratuito no Hotel Royal, na rua Rio Grande do Sul, número 856, no bairro Lourdes, lá em BH, beleza? Para quem é da região, não perde essa chance, beleza? Se você tá ouvindo esse episódio depois, mais pra frente, fica ligado nas redes sociais para outros eventos, tá bom? Aproveitem o episódio com esses lindos maravilhosos. Qual que é o tema desse episódio, Lucas? O tema desse episódio, como a gente citou aqui algumas vezes aqui nessa abertura, e como está na thumb que o ouvinte já viu, e como está no título que o ouvinte já viu, Doppelganger. Como estava no trailer? No trailer também, ontem, né, que saiu na segunda-feira aí antes do episódio. Doppelganger, o que são doppelgangers, onde vivem, como se reproduzem, de que se alimentam, nessa sexta no Globo Repórter. Não é no Globo Repórter não, né? O Contato. É agora. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Elias era um homem comum. Trabalhava em um escritório no centro da cidade, vivia sozinho em um pequeno apartamento e seguia uma rotina previsível. Acordava às 6 horas, tomava o mesmo café amargo, pegava o mesmo metrô e sentava-se na mesma cadeira ao lado da janela. Gostava dessa repetição. O hábito lhe dava a falsa impressão de controle. Naquela manhã de quinta-feira, tudo parecia igual. O céu estava cinza, como de costume. Elias entrou no metrô exatamente às 7h42, como sempre. Foi então que aconteceu. Ao entrar no vagão, sentiu um calafrio repentino, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado mais denso. Os passageiros estavam lá, quietos, distraídos em seus próprios mundos, exceto por um homem sentado na extremidade oposta. Elias parou. De forma direta, o que é doppelganger? De origem alemã, essa palavra se refere a uma figura que se assemelha perfeitamente a outra pessoa, uma pessoa viva, como se fosse uma cópia
ou então uma sombra espectral dela, né? Então, em muitas histórias e tradições, essa cópia, esse duplo, ele é visto como uma manifestação sobrenatural e muitas vezes é associada a acontecimentos negativos ou o prenúncio de uma tragédia, é sempre um mau presságio. Em certos mitos, ele é interpretado como uma espécie de gêmeo sombrio, que é a face oculta ou mais perigosa de um indivíduo. Em contextos mais atuais, essa expressão estranho idêntico, né, que seria o doppelganger ou twin stranger em inglês, tem sido usada de maneira informal para descrever pessoas que não têm ligação genética, mas compartilham traços físicos muito semelhantes, sem essa mística que acompanha o conceito tradicional de doppelganger, como eu tinha falado no começo. Então, hoje em dia, a gente usa esse termo para dizer, para falar sobre pessoas que se parecem muito, embora não tenham nenhum laço familiar, de sangue, enfim, não teriam motivo genético para serem parecidas, mas existe toda uma interpretação de mitologias e culturas a respeito disso. Essa questão do doppelganger já é antiga, vem da própria mitologia, do folclore de vários países, na Europa, no Egito. Essa ideia do duplo, do gêmeo malvado, do gêmeo do mal, assim, já é bem antiga. Entrando então nessa questão da mitologia e do folclore, né? O termo doppelganger, embora ele seja de origem alemã, né, só recentemente ele passou a ser utilizado por falantes de língua inglesa para descrever um fenômeno paranormal, né? Se é um fenômeno paranormal ou tem uma explicação banal para isso, é outra questão, a gente conversa sobre isso ao longo do episódio, mas considerar que a pessoa viu uma cópia dela mesma no século XX, século XIX também, mas isso foi associado muitas vezes como um fenômeno paranormal real, né? Mais recentemente, na língua inglesa, então, que esse termo passou a ser utilizado. Antes disso, né, o Glossário Regional de Francis Gross, publicado em 1787, utilizava a palavra fetch, não sei se é assim que se pronuncia, para se referir à aparição de uma pessoa viva, né? Uma aparição de uma pessoa idêntica a você, viva, ali na sua frente. A popularização do termo alemão foi impulsionada pela obra The Night Side of Nature, de 1848, de Catherine Crowe, que abordava, então, fenômenos paranormais. Então, esse termo foi popularizado já ali no meio do século XIX. Essa ideia de duplos espirituais ou alter egos é antiga, aparece em diversas culturas, religiões e mesmo mitologias ao longo da história da humanidade, né? Por exemplo, na mitologia egípcia, existia o conceito de Ka, um duplo espiritual tangível que compartilhava as mesmas memórias e emoções da pessoa a quem pertencia. Um exemplo desse personagem, né, é retratado na peça grega Helen, de Eurípides, onde o Ka, de Helena, enganava Paris, evitando a guerra de Troia. Então, na mitologia, é interessante que você vai vendo essas ideias, esse conceito de um duplo, ele existe em vários lugares, só que com algumas diferençazinhas aqui e ali. Nesse caso, ele compartilhava a memória e emoção da pessoa. Lembra muito aquele filme A Substância, né? Recente, que você chegou a ver? Cheguei sim. Ali é um duplo da pessoa, mas assim, não é um duplo que surgiu do nada, tem toda a história por trás, né? Que como aquele duplo da personagem da Demi Moore surge, só que é uma cópia dela, não idêntica, porque é mais jovem, só que elas compartilham as mesmas memórias, né? Todas as experiências, elas estão vivendo. É como se ela fizesse uma cópia dela, né, mais jovem, com as informações, as memórias, todas as experiências que ela tem no momento em que ela fez essa cópia.
E aí tinha várias pessoas fazendo isso, e aí dá uns BOs lá. Quem não viu o filme, vejam. É muito bacana, ganhou vários prêmios aí. E existem... bom, cara. É muito bom, gostei muito. E existem outros filmes também que tratam de questões parecidas, em que a pessoa produz ou encontra uma cópia de si mesma, ou descobre que é a cópia de outra pessoa, mas aí a gente vai tratar mais adiante aí no episódio. Já na tradição nórdica, o Vardøger era uma espécie de sombra espectral, uma espécie de fantasma ali que antecipava as ações de uma pessoa. Ela era vista fazendo alguma coisa antes que aquela pessoa realmente fizesse. No folclore finlandês existe um conceito parecido chamado Etiainen, acho que é isso a pronúncia, que é descrito como o antecessor ou o primeiro a chegar. É uma figura intangível, eu não sei se ela realmente é intangível, mas é uma figura ali irreal, né, que faz algo antes que a pessoa realmente faça. Então é como se aquela energia já estivesse ali agindo daquela forma. Na tradição mística judaica, especialmente na Cabala, existem os conceitos de rigor e de clemência representados pelas partes esquerda e direita da árvore da Sefirot, enquanto o centro simboliza o equilíbrio entre a coroa, Keter, e a beleza, Tiferet, e o reino, Malkut. O hasidismo utiliza analogias como o corpo humano, lado esquerdo mais fraco e o direito mais forte, como a força necessária para realizar atos de bondade, que seria o Gemilut Hassadim. Essa assimetria também é ilustrada pela letra hebraica Tet, cuja forma representa uma irregularidade e um desequilíbrio que são inerentes à natureza e ao mundo. Então essa letra ela parece um U, mas ele não é um U simétrico. Ele tem um detalhe ali em cima que torna um dos lados diferente do outro. Então essa letra ela representa isso também. O mundo ele não é regular, ele não é equilibrado. Não é assim. Em vários países de maioria muçulmana existe a crença no Karim, que é uma espécie de espírito duplo, geralmente do mesmo sexo da pessoa original, digamos assim, tem o mesmo temperamento e as mesmas origens ali daquela pessoa. Em algumas tradições, esse Karim pode ser do sexo oposto e em certos casos se acredita que tem uma descendência espiritual equivalente daquela pessoa. Então é como se fosse gerada através do espírito dela. Esse duplo pode ser benigno, mas frequentemente é retratado como algo negativo, que tenta levar aquela pessoa a más ações, né, a fazer o mal. Existem escolas do sufismo que descrevem o Karim como um tipo de demônio que habita o sangue e o coração das pessoas. E a crença mais forte essa crença ela é mais forte do que... Perdão, volta. Essa crença é mais forte em alguns países do que outros. Por exemplo, é mais presente no Egito do que no Sudão. Por fim, o termo Fetch, que o Gustavo tinha citado, foi listado também pelo Joseph Wright no English Dialect Dictionary, que foi usado no norte da Inglaterra, mas já é considerado obsoleto também. Cara, eu achei muito louca essa história do Doppelganger, que é uma sombra sua que age antes de você. É muito louco isso, cara. É como se você meio que já não tivesse escolha do que fazer, porque parte de você já fez. Ou então você que é a sombra, né? É uma parte sua, né? É uma parte sua. Você já decidiu fazer, então aquela energia já tá lá fazendo. Não, mas pensa, de repente, assim, se de repente aquilo lá é o original e você... Porque, assim, a gente aqui, a nossa sombra, ela se move depois da gente. Uhum. Se eu não fizer um movimento, a minha sombra não vai fazer um movimento. Mas se aquela sombra faz um movimento ou uma ação antes de mim e depois eu faço igual, eu que sou a cópia. Sim. Aí a gente cai na teoria da simulação. A gente cai na teoria da simulação. E aí eu já vou aproveitar então e deixar aqui uma pergunta que eu queria deixar no final. Mas no começo você comentou que seria legal o Vini ter um doppelganger para vir aqui e poder participar quando ele não pudesse. Mas e se o Vini descobrisse que ele é a cópia de alguém? E se você descobrisse que você é a cópia de alguém? Coitado. Né? Pô, seria muito legal assim você ter uma cópia sua
E aí eu chamo já aquele filme Prestige, do Christopher Nolan, que eu esqueci o nome agora em português. Grande Truque? Grande Truque, isso, obrigado. Não vou dizer por que cópia tem a ver com esse filme. Se você não viu o filme, não vou estragar, mas tá aí. Eu vou deixar no ar. Se você tivesse uma cópia de você, o que você faria? Colocaria essa pessoa para ir trabalhar no meu lugar. Sabe? Tipo, usaria a pessoa em favor próprio, não algo por ela. No máximo, para que vocês dois tivessem alguma vantagem que não poderiam ter sozinhos. Cara, sabe aquela história do pai que sai pra comprar cigarro e nunca volta? Sabe, de repente você poderia sucumbir a esse pensamento que você já teve algum dia de, pô, quer saber, acho que eu vou sumir. Sabe? Sem causar tantos estragos no resto da família. Você deixava a tua cópia ali, ó, fica aqui, eu já volto. 12 anos depois, volta trazendo um carregamento de cigarro contrabandeado do Paraguai. Um Monza cheio de cigarro do Paraguai. Um cadete cheio de hate. Isso foi muito específico, mas já aconteceu, pelo menos. Já aconteceu. Mas assim, geralmente as pessoas responderiam coisas desse tipo, sabe? Obter alguma vantagem, não tendo as duas pessoas como reais no mundo, mas como se as duas agissem como uma só, muitas vezes em vantagem dela própria, dela que se considera original. Então eu vou colocar esse cara para trabalhar para mim, eu vou... a gente vai ter 2 empregos e alguma coisa assim, né? Mas você viu que a mitologia a respeito do duplo tem várias formas aí em que ele aparece, como uma sombra, o outro já é uma criatura, já um ser tangível mesmo, e outras às vezes que aparece até como uma cópia sua do sexo oposto. Então e nem todos os casos daria pra você fazer essa coisa de vou botar esse cara no meu lugar e vou viver minha vida. Tem alguns ali que não vai ter como, né? Uma sombra que se move antes de você e tal. Mas assim, supondo que é outra pessoa real, sim, entendeu? Sim. O que eu quero concluir aqui é o seguinte, e se você descobrisse que você é essa cópia de alguém, que você foi feito artificialmente, sei lá, você foi criado dessa forma para viver por alguém que não queria mais, para trabalhar e sustentar essa pessoa, entendeu? Você sabe que todo roteiro de filme começa com uma pergunta, assim, né, quando a pessoa tá escrevendo, né? E se tal coisa acontecesse? E aí o cara vai desenvolver... Pô, essa ideia é legal, eu vou desenvolver uma história. Pronto, tem um filme aí já pra ser filmado. Aguarde o Contato Produções em breve. O Contato Film Entertainment. Filmes adultos. Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. O sujeito o observava com atenção, e não era um estranho. Não podia ser. Ele tinha o mesmo rosto, os mesmos olhos fundos, a mesma barba mal feita, o mesmo casaco marrom manchado de tinta, aquele casaco que Elias jurava ter deixado pendurado em casa. Até mesmo o modo como ele cruzava os braços era idêntico. Era como olhar para um espelho, mas sem o espelho. Confuso, Elias desviou o olhar, piscou algumas vezes, sacudiu a cabeça. Quando voltou a encarar o homem, ele ainda estava lá, sério, imóvel. Um leve sorriso surgiu no canto da boca do outro, um sorriso frio, enigmático. E então ele se levantou.
Elias recuou instintivamente, mas seus pés pareciam presos ao chão do vagão. O outro caminhou em sua direção, sem pressa. Ninguém mais parecia notar o que acontecia. O mundo ao redor continuava normal, como se estivesse encenando uma peça que só Elias sabia que era real demais. A gente fez aqui um breve resumo da origem desse papo, dessa conversa aí de doppelganger, de duplos, gêmeos malvados, estranhos idênticos e tal. Na mitologia, né? Então falamos aí de Alemanha, países nórdicos, Egito, na tradição judaica, muçulmana, hindu. Então você vê que essa ideia ela está presente onde tem gente achando que tem cópia, né? No mundo todo, e desde sempre. Vamos então agora passar para alguns casos, né? A gente separou 3 casos. Existem muitos relatos de pessoas contando histórias de encontros com seus duplos, mas a gente separou 3 aqui para ilustrar, né, esses casos, essas histórias de doppelganger. Bom, vamos contar a história então do John Donne e a aparição da esposa dele. Então, segundo um relato que foi registrado por Isaac Walton, o poeta inglês John Donne, ele teria vivenciado uma experiência muito louca em 1612, no século XV, enquanto estava em Paris. Walton afirma que na noite em que a filha de Donne nasceu, ele viu uma aparição da esposa. Ele testemunhou isso e foi publicado pela primeira vez na edição Vida de Dr. Ries van Hietzing em 1675. E teria sido transmitido por uma pessoa de honra, né, descrito com detalhes e convicção, que o Walton declarou acreditar que seu informante realmente julgava estar relatando um fato verídico. O incidente teria ocorrido 2 dias após Donne chegar à cidade, em Paris, né? Em determinado momento, ele ficou sozinho no quarto onde antes havia jantado com Sir Robert e outros amigos. Quando Sir Robert retornou cerca de meia hora depois, ele encontrou Donne ainda ali, né, sentado, mas em um estado de profunda perturbação. O semblante dele havia mudado drasticamente e a expressão no rosto impressionou o amigo, que insistiu para que ele explicasse o que havia acontecido durante sua ausência. Após um silêncio visivelmente abalado, Donne finalmente revelou o motivo de sua angústia. Abre aspas, vi algo terrível. Desde que você saiu, vi minha querida esposa passar por este cômodo 2 vezes. Seu cabelo estava solto sobre os ombros e nos braços ela carregava uma criança morta. Isso eu vi 2 vezes. O amigo dele, Sir Robert, tentou racionalizar a situação, sugerindo que Donne poderia ter adormecido ou sonhado com aquilo durante um momento de tristeza profunda, afinal ele estava de luto pela própria filha, né? No entanto, o poeta negou com firmeza. Mais uma vez, abre aspas, tenho tanta certeza de que estou acordado agora quanto de que não dormi desde que você saiu. E posso afirmar com convicção, na segunda vez que ela apareceu, ela parou, olhou direto para mim e então desapareceu. Apesar da força do relato, estudiosos como R.C. Bald e R.E. Bennett questionaram a autenticidade da história, apontando possíveis exageros ou mesmo possibilidade de invenção por parte de Walton. Bom, sempre assim, eu particularmente gosto de sempre deixar a porta do impossível aberta. Vamos considerar que realmente pode ter acontecido isso. É muito louco porque, assim, poderia falar assim, não, ele viu um fantasma, né, tal. Só que a mulher dele tava viva. Então não dá pra chamar de fantasma, né? Então não dá pra chamar de fantasma, né? Seria, talvez, o duplo da esposa dele com o duplo da filha. Será? Aí vai da interpretação que você quer dar, né? Doppelganger necessariamente é uma outra pessoa que se parece com você, uma pessoa real, ou existe uma ou mais explicações sobrenaturais para isso, como a gente viu lá no começo com as mitologias. Aí, se você aceitar isso, você pode dizer que aconteceu isso com ele aqui. Aconteceu uma dessas coisas. Ele viu ali uma dessas
energias, vamos chamar assim, uma dessas figuras imateriais, talvez, mas enfim, não sei. Ele viu alguma coisa assim que era da esposa dele, junto com a da filha. Agora, chama a atenção o seguinte, ele viu com a filha morta, ele pôde identificar isso, então ele viu de perto, ele viu em detalhes. Eu, particularmente, prefiro deixar, do mesmo jeito que a gente deixa aberto a porta para essas possibilidades fantásticas, eu preciso lembrar também que existe a porta da possibilidade não tão fantástica, simplesmente um cara passando pelo todo o estresse psicológico. Claro, luto, momento de trauma que ele estava. Exatamente, aquela reunião ali com aqueles amigos certamente foi para dar apoio a ele nesse momento. Provavelmente ele adormeceu ou teve uma alucinação induzida por estresse, algo assim, e viu isso. Sim. Eu já tive alucinação induzida por estresse. Eu não vou dar detalhes aqui, mas na época da pandemia eu fiquei mais de 1 ano sem ver meu filho e eu vi uma criança andando pela minha casa. Então, esse tipo de coisa é mais comum do que a gente imagina. E aí a gente precisa chamar de novo o Dr. Leonardo aqui pra gente falar um pouco mais sobre isso. Mas eu preciso lembrar a todo mundo que a porta de algo não fantástico também existe. Não só existe, ela é sempre muito mais provável, né? Justamente essa porta ela é sempre muito maior, claro, do que a janela do improvável, do impossível, do fantástico, enfim. A gente nunca fecha nenhuma das portas. O negócio é deixar todas as cartas na mesa. Senão não tem podcast também. Mas a ideia, acho que assim, senso comum que se tem de doppelganger hoje em dia. Aliás, eu nem sei se essa ideia é tão popular assim entre as pessoas, né? Até pelo nome estrangeiro, tal, meio esquisito. Mas a impressão que eu tenho é que para a maioria das pessoas, doppelganger é uma outra pessoa que não é você, não tem nada a ver com você, não compartilha nada com você, exceto a aparência física, né? Creio que essa é o senso comum de doppelganger hoje em dia. Aí essa história, sabe, se a mulher dele tivesse falecido no parto junto com a bebê, facilmente falaria que ele viu um fantasma, né? Ele viu um espírito. O que deixa estranho a história é ele falar que ele viu a esposa com o bebê, né? A esposa estava viva e o bebê estava morto. Então, mas sim, né? É muito mais provável que tenha sido uma alucinação, um delírio dele ali, um estresse, não é nem pós-traumático, né? Porque o trauma ainda estava acontecendo. O segundo caso envolve também escritores famosos. No caso, Mary Shelley, autora de Frankenstein, esposa do poeta Percy Shelley. Ela diz que o marido relatou experiências envolvendo o seu próprio doppelganger. Em 8 de julho de 1822, Percy morreu afogado na Baía de Spezia, perto de Lerite, na Itália, acho que a pronúncia é essa. Pouco mais de um mês depois, em 15 de agosto, enquanto estava em Pisa, Mary escreveu uma carta para sua amiga Maria Gisborne, onde ela descreveu visões que Percy vinha tendo antes de morrer, inclusive esse suposto encontro com uma versão idêntica dele próprio. Segundo o relato da Mary Shelley, dias depois de passar por um aborto espontâneo quase fatal, o Percy teria acordado de um pesadelo em que a casa era destruída por uma enchente. E aí, na manhã seguinte, conversando com ela sobre o sonho, ele revelou que tinha visões frequentes e uma delas envolvia a aparição de seu próprio reflexo andando pelo terraço, que ele que teria interpelado com a seguinte frase: "Por quanto tempo você pretende se contentar?"
Essas palavras, segundo a Mary, não eram particularmente ameaçadoras ou pareciam prever uma tragédia, não, mas que ganharia outro peso depois de tudo que aconteceu. Shelley costumava relatar esse tipo de aparição em períodos de saúde frágil, mas o mais estranho foi não foi o que ele viu, né, e sim o que outra pessoa viu. Porque Jane Williams, uma amiga próxima do casal, também teve uma experiência inexplicável desse tipo. Em 15 de junho, na véspera do agravamento da saúde de Mary Shelley, ela estava ao lado de Edward Trelawney, olhando pela janela do terraço. Era dia ainda e Jane viu Percy passar calmamente pelo caminho que ele costumava fazer, sem paletó nem casaco. Poucos instantes depois, ela viu ele passando de novo, da mesma forma, na mesma direção, como se fosse aquela cena do Matrix do gato, né? O déjà vu. Que tem, inclusive, o The Office usou essa referência do gato até várias referências de Matrix lá no episódio do gato, era uma dessas. Mas aí tem um detalhe curioso, é que não existia um caminho de volta para que ele para que ele pudesse já estar ali. Não dava tempo dele ter voltado. O único caminho de volta seria um muro que tinha mais de 6 metros de altura. Então, quando ela não viu voltar e pensou que ele pudesse ter caído, a Jenny ficou assustada, né? Nossa, será que o Percy pulou do muro? Pra onde ele foi? E aí o Trelawney respondeu: não, Shelley, ele acabou de passar por aqui, o que você tá dizendo? E aí a comoção da Jenny cresceu, né? Foi mais visível, e logo se confirmou de que Percy sequer estava naquele lugar. Então a presença, ele estava em outro lugar naquela hora, e então a presença dele ali ainda 2 vezes era impossível. Esse fascínio de Shelley por duplos e também por vida e morte aparecem na obra. Em Prometheus Unbound, de 1820, existe uma passagem no primeiro ato que escreve: antes que Babilônia fosse pó, o mago Zoroastro, meu filho morto, encontrou sua própria imagem caminhando no jardim. Aquela aparição única entre os homens ele viu, pois existem 2 mundos de vida e morte. Um é o que vês, e o outro está sob o túmulo, onde habitam as sombras de todas as formas que pensam e vivem, até que a morte as una e jamais se separem. Olha, declamação de poesia no Contato Podcast. Nunca pensei que eu fosse ver isso, hein? Aqui nós somos um podcast interdisciplinar e surpreendente. Contato Podcast é cultura, é muito cultura. Absolute cinema. Absolute podcasting. Sobre o Percy Shelley, né? Quando tava falando das cartas, né, que a esposa dele encontrou depois que ele faleceu, e nas cartas ele relatava ter tido visões frequentes do duplo dele, né? Mais uma vez, né, sempre deixando a porta aberta. Vai que aconteceu, tal. Mas vamos dar uma situada aqui nas coisas, né? 1820, Percy Shelley, ele era um escritor, um poeta do período do romantismo, né? Grande amigo também de Lord Byron. Era talvez o mais talentoso dos poetas e escritores ali daquele grupo e também um dos mais malucos. E esse pessoal usava um ópio e um laudanum com força. Interessante. Isso não pode ser ignorado, né? As drogas mais utilizadas ali por esse pessoal aí, né? Oscar Wilde, não é da mesma geração, um pouco depois, né? Mas Lord Byron e tal. Eram nobres eles, a maioria ali, famílias ali da nobreza um pouco mais baixa e tal, mas pessoas que tinham lá suas boas condições e eram uns bons vivants, né? Viviam a vida pelo prazer e para escrever. E muitos deles utilizavam ópio, laudanum e haxixe, entre outras substâncias experimentais. Então, não dá pra gente descartar a possibilidade que o cara simplesmente teve uma bad trip, né? Ou várias bad trips ali, né? O Shelley, ele não se tornou conhecido por ser uma pessoa, um junkie, né? Uma pessoa que tinha problemas com álcool, ele não era alcoólatra,
O que se sabe é que ele usou algumas substâncias, mas não necessariamente ele era uma pessoa que teve problema pesado na vida a respeito disso. Ao contrário do Lord Byron, que era um cara já ia mais fundo nessas coisas. Só que aí depois tem aquela outra história, né? No fim do relato que a gente estava fazendo, da Jane Williams, né? A amiga que teria visto... Ela viu ele, depois ela viu ele de novo. Então fica assim, tá, qual que era o original, qual que era a cópia? Não, ele nem tava ali. Ele tava em outro lugar. Essa aí já é um pouco mais difícil de arranjar uma explicação. Quer dizer, não é que é mais difícil de arranjar uma explicação. Claro, pode ter sido um delírio, uma ilusão. A gente não sabe se essa moça, se essa testemunha, em que estado que ela estava, se ela tinha algum tipo de patologia e tal, mas é a história que se conta, né? Aí lembra um pouco aquela outro tema muito associado à paranormalidade, que é aqueles fenômenos de bilocação, né? Que é a ideia de que aí nesse caso não seria necessariamente, não é um doppelganger, não é uma cópia, é a pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo, e ela tem controle sobre isso, ela tem consciência sobre isso, ela sabe disso. E por mais, né, que essas coisas sejam paranormais e consideradas paranormais em determinados assuntos, isso é uma coisa associada a muitos santos. Tem muitos santos da Igreja Católica que, em suas histórias, têm esses eventos de bilocação. O que eu quis dizer assim, que pelo menos em relação à Igreja Católica. Uma pessoa que é católica ouvindo isso, isso não existe. Tá, existem santos católicos que são santos, e parte do motivo dele ser santo, assim, das coisas, dos milagres que se atribuem a ele, envolve essa questão. Então, você tem que acomodar as tuas crenças aí com essa questão aí agora. A princípio isso aconteceu, supondo que tenha acontecido, tá? Qualquer que seja o mecanismo através do qual isso é possível. Se aconteceu com uma pessoa, como a gente não sabe como isso aconteceu, poderia ter acontecido com outra, né? Então, a gente não sabe, fazer o quê? Agora, aqui, viram o cara passando ali 2 vezes, ele nem tava lá e tal, e não sei o quê. Agora, o que chama a minha atenção aqui realmente é a visão que ele teve dele próprio, né? Ele falou aqui que teve sonhos com ele mesmo. Sonho acabou, não tem nada, é sonho. A gente viaja mesmo no sonho e tudo bem. Agora, deixo aqui... Eu não vou deixar isso pro Gustavo, porque eu sei os efeitos que pode ter. Então, eu não pergunto para o Gustavo, eu pergunto para a Vini, que está ouvindo na edição, e para os ouvintes que estão ouvindo depois da postagem. Se você sonhasse com você mesmo e essa sua versão chega para você e diz: por quanto tempo você pretende se contentar? Que efeito isso teria na sua vida? Por quanto tempo você pretende se contentar? Eduardo, se contentar com o quê? Você sabe do que eu estou falando. Eu não sei do que eu estou falando, mas você sabe. Você sabe. Então, esse negócio aí que você tá pensando. Reflita. Virou uma parada filosófica aqui agora. Quando eu me pergunto pra mim mesmo por quanto tempo eu pretendo me contentar, eu também penso em me afogar no dia seguinte. Não, imagina. Eu vejo meu pai falando isso pra mim. Por quanto tempo você pretende se contentar, sabe? É um pouco diferente, sabe? Até quando você vai ficar desse jeito? Calma, pai. Mas, cara, esse lance do... Beleza, né? Ele falou ali que ele sonhou, ele se viu num sonho falando com ele mesmo e tal ali. Com que frequência você tipo, se vê de fora num sonho? Eu não tenho lembrança disso, cara. De me ver num sonho como se fosse um filme e eu tô me vendo de fora ali. O meu olho é a câmera e eu sou um personagem do filme. Não tenho lembrança de ter visto isso em sonho. Eu já sonhei algumas vezes assim já. É mesmo? Pra mim, o meu sonho é sempre em primeira pessoa. Eu já sonhei em terceira pessoa já. Já tive essa experiência de interagir com versões de mim mesmo. Nossa, não recomendo.
Não recomendo interagir com versões de mim mesmo. Sobre os... Eu citei ali a questão de santos, né? A respeito de bilocação. O mais recente é São Padre Pio, né? Nascido em 1887, e ele faleceu em 1968. Muitas testemunhas relataram tê-lo visto em lugares distantes ao mesmo tempo em que ele permanecia no convento. Alegações incluem aparições em aviões durante a Segunda Guerra Mundial e visitas a pessoas doentes em diferentes cidades. Então esse é o mais recente, né? Faleceu em 1968, santo. Não estou falando que é o caso mais recente dessa história. O santo mais recente, canonizado mais recentemente, que tem um caso como esse. Além dele, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Santa Maria de Ágreda, São João Bosco, São Afonso de Ligório, alguns dos santos que têm esses fenômenos de bilocação em suas histórias. Seguindo pro nosso terceiro e último caso de doppelganger, você pode ver que tem um padrão aqui, né? Não foi proposital, tá? Não foi proposital, mas tem um padrão que os 3 casos são 3 escritores. Isso quer dizer alguma coisa? Talvez não. Mas realmente, né? Aqui são os casos que a gente trouxe são de 3 escritores. É até interessante, né? A gente vê nomes aí de personalidades famosas da literatura contando essas histórias, mas isso não está restrito. Você vai encontrar, como eu falei, história de santos e de pessoas comuns também contando esses tipos de fenômenos. Então vamos falar de Wolfgang von Goethe. Goethe é o autor do Werther, né? É dele, né? É o Goethe, né, cara? É simplesmente o Goethe. O Goethe, né? Werther é dele, né? Eu acho que sim. Vamos descobrir isso. Quer ver? Sofrimentos do Jovem Werther? Isso, Sofrimentos do Jovem Werther. É dele mesmo. Isso, eu li esse livro quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Isso foi há muito tempo atrás. Então, obviamente, eu estava com um pouco de dúvidas. Mas é dele, autor de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Bom, o que aconteceu com o Goethe? Perto do fim do livro 11 de sua autobiografia, rapaz, o cara escreveu 11 livros para contar a vida dele. Ou esse cara viveu muito, ou ele se achava muito importante. Ele escreveu entre 1811 e 1833. O escritor e pensador alemão Johann Wolfgang von Goethe compartilhou quase de forma casual um episódio misterioso que viveu durante a juventude. Em meio a dias confusos e emocionalmente intensos, Goethe decidiu fazer uma última visita a Frederica, uma jovem por quem fora profundamente apaixonado. O reencontro foi breve e doloroso. Ao estender a mão a ela, ainda montado em seu cavalo, ele viu lágrimas em seus olhos e sentiu um desconforto profundo. Foi logo após esse momento, enquanto cavalgava pela estrada em direção a Drusenheim, que algo incomum aconteceu. Goethe descreve ter tido uma forte premonição, uma visão que não se deu pelos olhos físicos, mas pelos olhos da mente. Ele viu a si mesmo vindo em sua direção, montado a cavalo, no mesmo caminho. O mais estranho era a roupa, um traje cinza ardósia com detalhes dourados, um tipo de vestimenta que ele nunca havia usado antes. A visão durou apenas alguns instantes. Quando ele recobrou a consciência plena, a figura já havia desaparecido. No entanto, o mais impressionante ainda estava por vir. 8 anos depois, ele talvez ainda estivesse escrevendo a biografia dele, porque ele ainda estava vivo, né? Então tinha história para contar. Ao refazer aquela mesma rota para visitar Frederica mais uma vez, Goethe se deu conta de algo surpreendente. Ele estava exatamente com a roupa que ele vira naquela visão. O mesmo tom cinza, os mesmos detalhes dourados. Não foram uma escolha consciente, mas resultado do acaso. O fato o impressionou,
mas em vez de causar medo, a experiência teve um efeito tranquilizador. Ele comenta que aquela ilusão estranha o ajudou a lidar com a dor da despedida definitiva da Alsácia, região pela qual ele tinha um grande carinho. De alguma forma, a presença simbólica de seu próprio duplo serviu como consolo, suavizando o peso da separação e trazendo serenidade à sua jornada. Esse caso é um raro exemplo em que a figura do doppelganger aparece de forma benigna e reconfortante, quase como um guia interior que antecipa o futuro e acalma a alma do nosso caro Johann Wolfgang von Goethe. Tá aí, uma história muito louca. Ele só para lembrar, né, de onde a gente, qual que é a fonte dessa história. O próprio Goethe conta essa história no livro 11 da sua autobiografia Poesia e Verdade, que foi escrita entre 1811 e 1833. Essa cena aí dele passando por ele mesmo, por segundos, assim, me lembra uma cena do... Hoje, pra lembrar o nome de filme, tá uma... Clube da Luta. Clube da Luta é uma boa referência, hein? Porque mas, assim, a hora que você falou dele passando por ele mesmo, eu lembrei daquele momento do filme que o Edward Norton tá subindo uma escada rolante e o Brad Pitt tá descendo, tá ligado? Ah, sim, Não, mas era o Cisne Negro. Tem uma cena que a personagem da Natalie Portman, ela passa por ela mesma, uma versão diferente dela. E aí, que meio que seria, pelo menos na aparência, seria aquilo que ela se tornaria depois. Claro que o filme todo você não pode interpretar aquilo que tá ali como sendo algo que realmente estava acontecendo e tal, uma alegoria para as coisas que estão acontecendo. Mas é isso, ela viu em outra pessoa, pelo menos eu entendi assim, ela viu em outra pessoa aquilo que ela poderia se tornar ou se tornaria depois. Cara, partindo do pressuposto que você falou aí, por exemplo, no filme, isso é uma alegoria. Situações como essa, por exemplo, né, onde ele viu isso, não é o nosso cérebro fazendo uma alegoria para reorganizar alguma coisa na nossa cabeça? Por que não poderia? Às vezes é simplesmente uma confusão. Você confundiu alguém com uma imagem que você julgou que era sua. Porque os sonhos, né, disse muito em estudos, se for falar com psicólogos, psiquiatras, tá, que o sonho, uma das funções dele é ele reorganizar as coisas na sua cabeça, né? Então, se isso acontece, se o nosso cérebro às vezes sente essa necessidade e aproveita o momento do sono para fazer isso quando a gente está dormindo, né? E o sonho é uma coisa, assim, tudo pode acontecer num sonho. O que aconteceria se o nosso cérebro fizesse o mesmo mecanismo, só que quando com a gente acordado? Eu não sei se isso é possível, eu não sou psiquiatra, psicólogo, neurologista e tal, mas tô jogando a pergunta, né? Se o nosso cérebro agir da mesma forma em algum determinado momento, sabe Deus por quê, porque gatilha alguma coisa, mas ele faz o mesmo mecanismo, só que a gente tá acordado e aí a gente tem o tal do sonho lúcido, talvez. Aí eu acho que o sonho lúcido é mais realmente quando você... Não sonho lúcido, mas assim, tipo, a gente tá acordado, mas a gente experimenta uma coisa que a gente estaria vendo num sonho, mas como a gente tá consciente, a gente entende aquilo como uma coisa real. São os casos de alucinações, por exemplo, que são, como a gente falou, né? Elas são mais comuns do que as pessoas imaginam e é normal, tá tudo bem, sabe? Não é um problema grave de saúde que você precisa... Não, é normal. Aliás, a forma como o cérebro interpreta os estímulos sensoriais é trabalhado muito mais em refino de uma ideia pré-concebida do que na interpretação dos estímulos em si. A gente usa 10% do cérebro. Mentira, não faz sentido. O cérebro é um negócio complexo pra caramba e o teu corpo vai gastar nutrientes e energia para manter viva essa massa toda aí, para não usar. Nem evolutivamente isso não faz sentido. Então a gente usa sim 100% do cérebro o tempo todo. A questão é que é justamente o contrário. O cérebro não é suficiente. Nós precisaríamos de mais. O cérebro não é suficiente para lidar com todas as tarefas que ele precisa fazer. Então, você não utiliza
todos os estímulos que você recebe da visão, por exemplo, ou da audição. Então, às vezes, é quando você nota que, de repente, surgiu alguma coisa ali que você não tinha percebido antes. Existe um detalhe no teu carro que você não tinha visto porque você não tinha olhado diretamente ali, embora aquilo estivesse na sua linha de visão antes, mas não no centro. Então, esse tipo de coisa. O cérebro, ele acaba filtrando a realidade pra gente, assim? Filtra. É isso que ele faz, porque daí ele não gasta energia interpretando tudo isso. Então ele foca nas coisas que ele realmente precisaria analisar para aquela tarefa que você está fazendo. Então, à medida em que... Isso teve um paper, eu acho que é do começo do ano passado, cara, de 2024, até que mostrou isso daí. É como se o cérebro trabalhasse constantemente para refinar uma alucinação controlada que a gente tem o tempo todo. A nossa percepção da realidade, ela não é criada a partir desses estímulos. É uma alucinação controlada, né? Ela é criada dentro da própria mente e ela é refinada pelos estímulos sensoriais. Então você não presta atenção em todas as sujeirinhas, riscos e marquinhas que tem na sua parede, embora você seja capaz de ver todas elas. Mas você não se dá conta o tempo todo de que elas estão aí. Quem tem mosca volante, eu tenho. Mosca volante é um efeito que acontece quando você tem a criação de muitas moléculas no... Eu não me lembro se é o humor vítreo ou humor aquoso, que é o líquido que está dentro do olho. E aí você tem alguns efeitos ali, por exemplo, de iluminação. Quem tem o péssimo e estúpido hábito de olhar às vezes para o sol pode passar por isso. A incidência direta dessa luz pode fazer com que algumas moléculas ali criem, elas se unam e fiquem um objeto muito grande, pelo menos naquela escala ali. E aí isso projeta uma sombra na sua retina. E aí você vê uma mancha escura, fora de foco na sua visão o tempo todo. Isso é mosca volante. Mosca volante? Nunca ouvi falar disso. São pontinhos ou então risquinhos, manchinhas que as pessoas enxergam o tempo todo. Só que o cérebro trabalha para tirar isso daí. O cérebro, ele trabalha o tempo todo para tirar o seu nariz da sua visão. Você tá vendo o seu nariz o tempo todo, só que você não percebe, ele não está ali. Agora que eu falei que você tá vendo o seu nariz, você passou a perceber. Mas ele sempre esteve aí a sua vida inteira e poucas vezes você realmente prestou atenção nisso. Eu tenho rinite, não é impossível não prestar atenção nele. Mas eu tenho anosmia, eu deveria prestar mais atenção nele. Mas o cérebro trabalha justamente para refinar essas percepções e não trazer pra gente coisas que a gente não precisa saber naquele momento. Então, a forma como a mente trabalha, ela é muito diferente do que a maior parte das pessoas acham. E aí, quando a gente fala que alucinações são comuns, não necessariamente elas estão associadas a algum problema mental ou neurológico. Não. Elas são comuns no sentido de que, até certa medida, elas podem acontecer com pouca frequência, uma intensidade muito pequena, algo simples. Isso pode acontecer e realmente acontece, isso é normal. Às vezes, por questões, como eu falei, questões psicológicas do problema que eu tive de estresse, que eu vi uma criança dentro de casa, isso foi uma alucinação. E aí, claro, isso abre portas para a interpretação de que é o espírito de uma criança que você está vendo dentro de casa. Ou então, para quem tem... eu conheci uma pessoa que era assim, tá? Uma pessoa que tinha paralisia do sono e quando era criança e adolescente via sempre um cachorro gigantesco dentro do quarto dela. O demônio. Então era um cachorro com os olhos meio avermelhados, assim. Então é o demônio, certeza. E ficava baforando ali e tal. Ela ouvia o cachorro baforando, aquela respiração do cachorro, sabe? Ela ouvia isso. E aí, imagina séculos, milênios para trás, as pessoas tendo essas experiências sem explicação, sem saber que isso é normal, sabe? Elas vão interpretar aquelas experiências como reais. E aí você tem essas e outras coisas leva à criação de um monte de mitos, mitologias inteiras baseadas mas reforçadas
por situações como essa. Então, não necessariamente porque você viu isso dessa forma, significa que era real da forma como você viu. A história do ver para acreditar, dependendo de como você viu, também não é suficiente. Faça parte da nossa comunidade de apoiadores no apoia.se/ocontatopodcast e ajude nosso projeto a crescer ainda mais. Contribua e tenha acesso às recompensas exclusivas, além de um super grupo de apoiadores. Quando estavam frente a frente, o doppelganger parou, aproximou o rosto do dele e sussurrou algo. Elias nunca conseguiu se lembrar das palavras, apenas do som, grave, abafado, como se viesse dentro. Grave, abafado, como se viesse de dentro de um poço profundo. Em um piscar de olhos, o homem desapareceu. Sumiu, sem deixar rastro. O metrô seguiu viagem, ninguém comentou nada. Elias chegou ao trabalho como de costume, mas passou o dia em silêncio, alheio. Bom, vamos ver o que a ciência e a medicina também podem nos ajudar para entender essa questão dos doppelgangers, né? Vamos falar sobre a síndrome dos duplos subjetivos. Síndrome dos duplos subjetivos é uma condição psiquiátrica rara em que a pessoa acredita que possui um duplo idêntico a si mesmo, que vive uma vida independente com características e intenções diferentes. Essa síndrome faz parte de um grupo maior de transtornos chamados síndromes de falsa identificação delirante, e está frequentemente associada a doenças como esquizofrenia, transtornos bipolares e psicose, além de poder ser desencadeada por lesões cerebrais ou uso de substâncias psicoativas. Essa questão de lesão cerebral, tem uma banda, o cara não começou a ver duplo dele, nada, mas aquela banda In Excess, uma banda muito famosa dos anos 80, 90, o vocalista dela, como é que era o nome dele mesmo? Fugiu o nome. Mas o vocalista do In Excess era uma banda muito, muito, muito famosa mesmo nos anos 80, 90. Ele sofreu... Era um cara muito carismático, todo mundo gostava muito dele e tal. Aí um certo dia, eu creio que ele estava na Holanda, ele sofreu um acidente, foi atropelado por uma... O cara foi atropelado por uma bicicleta, não era nem uma moto, foi atropelado por uma bicicleta, só que ele caiu, bateu a cabeça, teve uma lesão cerebral, e o comportamento dele e a pessoa que ele era mudou da noite pro vinho depois disso. Ele nunca mais... Da noite pro vinho? Da noite pro vinho, porque ele bebia muito vinho. Nossa, tá. Sabe, era um roqueiro, assim, meio poeta também. Mudou da noite pro vinho. Eu vou passar a utilizar essa expressão. Ou então... Do dia pra água. Ou então também. do dia pra água. E documentário até, inclusive, sobre a banda, você vê os músicos falando como o cara mudou depois disso, e ele até veio a falecer não muito tempo depois, mas por outras situações. Michael Hutchence. Isso, Michael Hutchence. Esse cara era muito bom, velho. In Excess é uma banda muito legal. Os sintomas principais, né, da síndrome dos duplos subjetivos envolvem a crença persistente na existência desse duplo, gerando paranoia e desconfiança. O tratamento geralmente inclui antipsicóticos e psicoterapia, com resultados que podem variar bastante. Casos clínicos mostram que, com o acompanhamento adequado, é possível controlar os sintomas. A síndrome também inspira obras literárias como o clássico O Duplo,
de Fyodor Dostoiévski, que explora temas relacionados à identidade e à duplicidade. E aqui a gente tem o trecho tirado de um livro de medicina de 1992, né, onde relata um caso envolvendo essa síndrome dos duplos subjetivos. Abre aspas. O senhor A, um homem branco divorciado de 40 anos, foi internado alegando que sua identidade havia sido alterada nos últimos 6 anos. Ele afirmou que não era o senhor A, mas sim o senhor B, e preferia ser chamado por esse nome. Quando questionado sobre quem era o senhor B, respondeu que a única coisa que lembrava era que ele era órfão e havia conquistado sua fortuna trabalhando duro. Negou que o senhor B tivesse familiares. Ele ficava irritado quando chamavam de senhor A e insistia para ser chamado de senhor B. No caso citado, nosso paciente acreditava que havia sido alterado tanto fisicamente, rosto, impressões digitais, etc., quanto psicologicamente. Ele conseguia contar detalhes da sua vida como o senhor A, mas lembrava pouco da vida como o senhor B. Aqui é um caso onde também o cara parece que ele mudou de personalidade. Ele disse que a personalidade dele foi roubada. Foi alterada, e aí ele perdeu parte das memórias aí no processo. E criou outras, né? E criou outras, sim. Mas aí que tá, ele acreditava que essas memórias que ele tinha criado eram reais, elas eram realmente a vida dele. E não que o contrário, as memórias que ele tinha da vida real dele eram memórias de outra pessoa na interpretação dele agora. Então é como se a mente dele tivesse mudado de uma pessoa para outra, e aí as memórias passam a ficar fora de lugar. Por mais que ele não se lembre tanto dessa segunda identidade quanto ele se lembrava da primeira, que era original. Bem bizarro. A delusão de Capgras ou síndrome de Capgras é um transtorno psiquiátrico em que a pessoa acredita que outra pessoa, um amigo, um cônjuge, um parente próximo ou até um animal de estimação foi substituído por um impostor idêntico. Isso já é o roteiro de um filme. O nome vem do psiquiatra francês Joseph Capgras, que descreveu o distúrbio pela primeira vez. Essa condição faz parte das síndromes de falsa identificação delirante, nas quais existe um erro na identificação de pessoas, objetos e lugares e pode se manifestar de forma aguda, transitória ou crônica. Essa desilusão é mais comum em pessoas com transtornos psicóticos, principalmente esquizofrenia, mas pode também acontecer após lesões cerebrais e em casos de demência com corpos de Lewy e outras formas de demência. É mais frequente em idosos com doenças neurodegenerativas e pode estar associada a condições como diabetes, hipotireoidismo e enxaquecas. Em casos raros, foi induzida temporariamente em indivíduos saudáveis, como no uso da cetamina. A síndrome de Capgras é mais comum em mulheres, com uma proporção aproximada de 3:2 em relação aos homens. Comentário breve aqui. Eu já ouvi de uma profissional de saúde que atendia idosos justamente uma história de que uma paciente que ela tinha dizia que ela precisava passar por tratamento, ela fazia acompanhamento psiquiátrico constante, porque ela acreditava que a filha ou o filho que a visitava de vez em quando era um impostor. Era uma pessoa que era outra pessoa se passando por filha ou filho, entendeu? Então a pessoa chegava lá na casa dela e ela ficava meio arredia e tal, não ficava sozinho na sala com o filho e não achava seguro, enfim, achava que até conversava um pouco, mas achava que não era filho dela, era um substituto ali, um impostor, alguma coisa assim. Não sei se realmente se encaixa neste caso aqui, mas né, é parecido, eu me lembrei aqui por conta disso. E aqui tem o relato de um caso de 1991, também encontrado aí na literatura médica. A senhora D, dona de casa, casada, 74 anos, recém-saída de sua primeira entrada psiquiátrica em um hospital local,
apresentou-se a nós para uma segunda opinião. Na época de sua admissão, ela recebeu o diagnóstico de uma psicose incomum devido à sua crença de que seu marido fora substituído por outro homem. Ela se recusou a dormir com o impostor, trancou seu quarto e porta à noite, pediu uma arma ao filho e lutou contra a polícia que tentou hospitalizá-la. Por vezes, ela acreditava que seu marido era seu pai, há muito falecido. Ela reconhecia outros membros da família e confundia apenas o marido. Então, aí também uma pessoa muito próxima dela, né, o marido, que ela achava que tinha sido substituída por um impostor. Como eu tinha comentado no outro caso lá, que a mulher acreditava que o filho ou filha tinha sido substituída por outra pessoa. Então a gente está falando de algumas síndromes, né, algumas patologias que podem servir como uma fórmula de explicação para esses fenômenos, relatos de doppelgangers, né? Não quer dizer que é essa ou aquela, e não quer dizer que são apenas essas aqui que a gente está falando, né? Existem muitas outras formas da gente poder talvez tentar encontrar uma explicação não fora do paranormal para essa questão do doppelganger. Seguindo um último transtorno ou síndrome que pode servir como uma explicação para doppelganger é o transtorno dissociativo de identidade, né? Anteriormente conhecido como transtorno de personalidade múltipla. É uma condição psiquiátrica caracterizada pela presença de duas ou mais identidades distintas que se alternam no controle do comportamento de uma mesma pessoa. Quem sofre desse transtorno costuma apresentar lacunas na memória, incluindo esquecimentos de informações pessoais importantes, acontecimentos do dia a dia ou traumas, que não podem ser explicados por um simples esquecimento comum. Esses estados de personalidade podem ter nomes, características, vozes e até históricos diferentes. Em muitos casos, o TDI está associado a outros transtornos, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e autolesão. Acredita-se que a principal causa do transtorno esteja relacionada a traumas vividos na infância, especialmente abusos, né? Mais de 90% dos casos relatam algum tipo de trauma precoce. No entanto, há também quem questione sua origem, apontando que a condição poderia ser influenciada por certas práticas terapêuticas como a hipnose, ou mesmo pela forma como o transtorno é retratado pela mídia. O diagnóstico é polêmico tanto entre profissionais da saúde quanto no meio jurídico, sendo, em alguns casos, utilizado como argumento legal para alegar insanidade. Apesar das controvérsias, estima-se que o TDI, transtorno dissociativo de identidade, afete cerca de 2% da população, com predominância entre mulheres, e o tratamento é feito principalmente por meio de psicoterapia especializada e apoio clínico contínuo. O transtorno dissociativo de identidade, eu lembro imediatamente daquele filme, como é que era o nome? Fragmentado. Isso. Mas vem cá, 2% da população... É muita gente, hein? É muita gente. Nossa, é muita gente. É muita gente, cara. Pô, você ter 2%, Será que... 2% da população com um transtorno desse é muita gente. Sim, agora é uma coisa desse tamanho, né? Você pensar em 2% da população, é razoavelmente plausível dizer que você conhece alguém que tenha esse transtorno. O que é razoavelmente plausível... Você já, sabe, cruzou com uma pessoa dessa na tua vida. Sim. Em algum momento vai encontrar. Sim, exatamente. E assim, o que socialmente falando é estranho, porque você pode ter interagido com uma dessas identidades, mas existiam as outras ali. E aí, a depender de como você interagiu com essa pessoa, como é que você não ia ter como identificar pelo tempo e o contexto em que vocês se encontraram. E as outras identidades, então, provavelmente também não se lembrarão de você. E se você encontra uma outra identidade dela anos depois e ela não te reconhece, você não pode dizer que ela é metida, chata, arrogante.
Ela Simplesmente. poderia ter um transtorno como esse. Tá explicado. Passar a usar, Olha, gostei dessa. Eu vou passar a usar isso quando eu fugir de conhecidos no mercado. É o lugar onde eu mais encontro pessoas que eu conheço, vão no mercado fazer aquela comprinha básica todo dia. E tem alguém lá no meio da gôndola lá de massas, você vê alguém que você conhece, puta, eu vou ter que conversar, velho. Eu sei, velho, como é que é. Aí, de repente, vou fazer um comentário aqui. Começar a falar, não, você não falou com o Guto, você falou com o Gustavo, sabe? Assim, a gente tá falando isso aqui de brincadeira, lógico, mas aqui um comentário. Desde que eu fui laudado e tirei a carteirinha do CIPTEA, né, aqui de São Paulo. O que é CIPTEA? Carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. Olha que nome gigantesco, por isso que a gente fala CIPTEA. É aquele cartãozinho que te dá meia entrada, fila preferencial, estacionamento, né, para pessoas autistas. Desde que eu fui laudado e fiz o CIPTEA, assim, mudou alguma coisa em mim? Não, absolutamente nada. A diferença é que agora eu tenho um direcionamento maior em questão de tratamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico, né? Nossa, o Eduardo... você não suspeitava. Mas assim, não sabe de nada. impressionante como essa parte de evitar o contato social ficou mais fácil quando eu ponho um fone e ponho aquele cordãozinho, cara. É incrível. Se eu soubesse disso, eu teria tirado antes. Às vezes eu saio com o fone pendurado no ouvido e eu nem tô ouvindo nada. É só pra disfarçar. É igual na época da pandemia, quando começou a amenizar a coisa ali, passou vacinação e tudo mais, e não era mais obrigatório eu ficar usando máscara o tempo todo. Eu saía de máscara para as pessoas não sentarem perto de mim, sabe? Mas tudo bem, é isso. A gente tem um podcast à distância faz quase 2 anos, não nos encontramos até hoje, por quê? Tá ótimo, sim, né? Tá tudo bem, tá maravilhoso. Às vezes as pessoas falam assim, vocês não vão se encontrar, não. Não... Tá legal do jeito que tá. Destruir as ilusões, né? De repente a gente se encontra aí, passa a morar na mesma cidade, monta um estúdio legal. Acaba o podcast. Acaba o podcast, cara. Por quê? Porque do jeito que tá fazendo, tá bom. Bom, vamos nos encaminhar para os finalmente dessa aventura a respeito dos doppelgangers. Peraí. Gustavo Cornacchione. Pessoal, os ouvintes mais antigos agora sabem do que a gente tá falando. Momento histórico. Gustavo Cornacchione quer encaminhar um episódio para o final. É isso. Falei que isso vai Fiquem com essa. Falei que isso vai acontecer. Tá. Só tô dando um direcionamento aqui. Geralmente, segundo Datafolha e minha esposa, 90% das coisas que eu falo não acontecem. Então... Por isso que eu prefiro não falar mais nada. Às vezes ela pergunta, o que você não fala? Faz 3 dias. Pois bom, vamos encaminhando finalmente, se Deus quiser, falar um pouco sobre a presença dos doppelgangers na literatura e no cinema, né? Na cultura pop como um todo. Em 2020, as acadêmicas Helena... Nossa, olha o nome dela, Helena Ena. É pra virar refrão de sertanejo, né? Helena Ena, sabe? As acadêmicas Helena Ena e Vera Tenkina publicaram pela Universidade Estadual de Orenburg, na Rússia, um artigo acadêmico sobre os doppelgangers na literatura. Esse estudo analisa 3 tipos principais de duplos identificados nas pesquisas acadêmicas até hoje, cada um com origens, estruturas narrativas e relações distintas. Quais são esses tipos? São os duplos antagonistas, os pares carnavalescos e os gêmeos. Isso aqui também é classificado como tipo russo. Então, os duplos antagonistas são os mais comuns e fáceis de reconhecer. Eles representam oposição e conflito direto, como ocorre com pares clássicos da literatura russa. Surgem em narrativas moralistas e refletem uma sociedade dividida por contrastes. Nós temos também os pares carnavalescos, inspirados na tradição dos carnavais europeus. Esses duplos não se opõem, mas se complementam. Representam liberdade, subversão e marginalidade. Geralmente ocupam espaços sociais distintos, por exemplo, o rei e o bobo da corte.
e só existem dentro de um espaço especial delimitado. Quando esse espaço desaparece, o par também desaparece. E o terceiro tipo, os gêmeos, né, mais sutis e difíceis de identificar, são personagens funcionalmente idênticos, pertencentes ao mesmo mundo e com origem mitológica. Apesar de aparentarem conflito ao longo da trama, revelam sua verdadeira unidade. Essa forma é comum na literatura russa e representa não o indivíduo, mas tipos sociais, simbolizando uma crise maior no mundo. A dualidade literária tem razões mitológicas e filosóficas, expressando também temas como bem e o mal, saúde e doença, genialidade versus mediocridade, ou seja, tem uma questão maniqueísta, né? Embora os três tipos possam aparecer na literatura, raramente surgem em versões puras. A dualidade funciona como um espelho da cultura e da condição humana, ligada a temas como renascimento espiritual e ligação com o outro mundo. Trazendo alguns exemplos de Edgar Allan Poe, um dos meus escritores favoritos, o conto William Wilson, de 1839. Nessa história, o protagonista é atormentado ao longo da vida por um sósia que o segue e o confronta constantemente. Eu não vou ler o resto aqui do que está escrito no roteiro, porque eu estarei dando spoiler. William Wilson, de Edgar Allan Poe. Próximo de Fyodor Dostoiévski, o conto O Duplo, de 1846. Então a gente, 1839, 1846. O romance retrata um doppelganger com uma personalidade oposta que se aproveita das fraquezas do protagonista para tomar seu lugar na sociedade e desestabilizá-lo psicologicamente. Descent into Hell, em 1939, de Charles Williams. A personagem Pauline Anstrutter vê seu próprio doppelganger ao longo de toda a vida, simbolizando uma presença constante e inquietante. The Outsider, de 2018, de Stephen King, agora já bem mais recente, né? O antagonista do livro possui uma habilidade sobrenatural de copiar geneticamente o DNA das vítimas e assumir suas aparências quase perfeitamente, funcionando como um doppelganger assassino. Stephen King é massa. O doppelganger assassino. Os personagens discutem o conceito diretamente e o conectam a outros casos históricos e fictícios. Essa história é bem legal. E do Neil Gaiman, a gente tem aí também Coraline, né, de 2002. Talvez seja mais conhecido pelo filme, pela animação, mas também em forma de... Eu não sei se o Neil Gaiman fez isso em forma de literatura ou de quadrinho, mas conheço o Neil Gaiman mais pelos quadrinhos, mas ele escreve livros também. No mundo alternativo da outra mãe, a Coraline encontra versões idealizadas e perturbadoras de seus pais e vizinhos, funcionando como duplos distorcidos que mascaram uma ameaça. Alguns exemplos aí da literatura, eu vou deixar o Eduardo trazer uns exemplos de filmes. Aproveitando aí o exemplo da Coraline, existe o filme de 2009. Coraline é um livro realmente, tá? Não é quadrinho. Mas existe o filme de 2009, pelo qual muito provavelmente você conhece Coraline ao invés do livro. E aqui eu faço um alerta como pai, inclusive, tá? Há uma prática que se tornou perigosamente comum, que muitas vezes você vê um conteúdo que parece infantil e você deixa o seu filho assistir. E o pior ainda, sem supervisão às vezes. Muita gente vê Coraline... vê um frame de Coraline, vê o pôster de Coraline, acha que é um filme infantil. Não é. Não é. Mas passa longe de ser um filme. Eu descobri isso só depois que minha filha já tinha visto. Então, assim, ali Então, o primeiro exemplo que eu dou do cinema é justamente esse. E aí já faço esse alerta também. Não é porque tem uma animação que é infantil... Pô, senão não existia Adult Swim, pô. Entendeu? Não existiria Rick e Morty. Né? Então, me lembro da Globo colocando Simpsons pra passar, acho que era 9 horas da manhã, no sábado, alguma coisa assim, numa faixa infantil. Pô, tá, Simpson tem um humor mais menos explícito, diferenciado, né? Ali. É um negócio menos explícito, mas assim, é um humor que a criança não vai pegar. Tem aquelas burradas do Homer, estrapalhada do Bart, legal, bacana, mas a crítica que os Simpsons faz não é a criança que vai entender, cara.
É diferente, enfim, não vamos... Mas enfim, Coraline. Então tá aí, lá você tem essa versão alternativa de pessoas que ela conhecia no mundo original dela, né? E aí, isso é de 2009. Vamos voltar bastante no tempo, lá no começo do cinema. The Student of Prague, o aluno ou estudante de Praga, é de 1913. É um filme mudo alemão, é um clássico do cinema alemão, inclusive. É um jovem cujo reflexo do espelho é retirado de lá por uma figura diabólica, e esse reflexo passa a perseguir e aterrorizar esse jovem. Cara, eu quero ver alguém fazer um remake desse filme, cara. Já adorei a premissa. Falando de Doppelganger, a gente tem um filme chamado Doppelganger, que é de 1969. É um astronauta viaja para o lado oculto do Sol. Por que o lado oculto da Lua, se você pode ir para o lado oculto do Sol? Olha que coisa. E lá ele encontra uma Terra espelhada do outro lado da órbita da Terra, lá do outro lado, o ponto exatamente que a gente não conseguiria ver da Terra, tem lá uma Terra espelhada. E lá ele conclui que o duplo dele está vivendo o mesmo planeta da Terra de onde ele veio. Quer dizer, ele daqui, da Terra 1, saiu, foi para lá, encontrou a Terra 2. Terra cópia. A Terra Ctrl+V. E aí ele concluiu que existiria uma outra versão dele, dessa Terra 2, indo agora para a Terra 1, passando o mesmo dilema que ele estava passando de encontrar uma Terra cópia, cópias de pessoas, cópia tudo. Entendeu? Deu para entender o que aconteceu? Eles fizeram uma viagem ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É uma ideia bacana também, é um conceito interessante. Comentário aleatório: essa história da Terra, a Terra oculta, né, do outro lado do Sol, existem historinhas e teorias de conspiração até a respeito disso, de que existe esse outro planeta aí, essa outra Terra e tudo mais. Nas aulas de mecânica celeste da faculdade, um dos exercícios que a gente fez foi justamente simular o sistema solar com essa outra Terra ali, né? E impossível, tá? Você vai, num termo científico, você vai cagar a órbita da Terra, tá? E dos planetas próximos também. Então não tem como. Antes que comecem a falar, não tem como. Tem um filme de 2011, cara, chama A Outra Terra. Não sei se você já viu. Another Earth. Não me lembro. Que eles... É mais ou menos isso aí, de 2011. Os caras descobrem uma outra Terra duplicada no sistema solar. Uma Terra igualzinha à nossa. Existe e os caras encontram ela e recebem uma mensagem. É legal, legalzinho, vale a pena. Aproveite. Mostre para todo mundo que você pensa fora da caixa. O Contato Store, com camisetas exclusivas para você e de quebra você ainda ajuda o nosso trabalho. O link da loja está na descrição do episódio. No espelho do banheiro, mais tarde, encarou seu reflexo por longos minutos. Havia algo estranho ali, não na imagem, mas na sensação. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou o casaco marrom jogado no sofá, encharcado de chuva. Ele não o havia usado naquele dia. Desde então, Elias evita espelhos e multidões, e o metrô, mas sabe, no fundo, que aquilo não acabou, porque o outro continua por aí, esperando, observando, e em algum momento ele voltará.
Seguindo aí, a gente tem The Prestige, né? O Grande Truque, a gente já citou lá. Não vou entrar no detalhe o que tem a ver Doppelganger, cópias e tudo mais, mas fica aí a recomendação. É que realmente é como aquele conto do Edgar Allan Poe que o Guto citou agora há pouco. Se a gente explicar por que se relaciona com essa ideia, você explica a grande ideia da obra, né? A grande ideia da trama, e aí estraga tudo. Então, o Grande Truque, de 2006, é do Christopher Nolan, o cara que fez Interestelar, o cara que fez Oppenheimer, o cara que fez Amnésia, o cara que fez... Só filme assim, sabe? Você gosta do Dunkirk dele? Dunkirk é legal, cara. Na hora que eu saquei ali o que tava acontecendo com a contagem do tempo, eu falei, por isso que tem isso. Aí eu gostei. Eu achei legal. Não é o melhor filme dele. A primeira vez que eu vi, eu não achei que ele era tudo isso que falavam, não. Mas depois eu gostei muito. Não, depois que você entende a escala do negócio. E fora que tiveram que restaurar aquelas aeronaves pra realmente voar com elas. Isso aí eu achei muito legal. Mas eu não acho nem de longe o melhor dele, não. Não é não. Nossa. O penúltimo filme aqui da lista, Us, do Jordan Peele. Jordan Peele que fez Nope, né? Não Olhe. E fez Corra também. Em Us, a família Wilson é atacada por seus duplos violentos, chamados de Os Atados. The Tethered, que seriam os atados, os ligados, enfim, que vivem no subsolo e representam versões sombrias e reprimidas de cada um dos personagens. E aí, o último filme da lista que eu ia citar é o filme Lunar, que se não me engano é de 2009. Esse filme é muito legal, é com o Sam Rockwell. O Sam Rockwell é o cara, ele fez o Homem de Ferro 2. Como é que eu falo do Sam Rockwell pra você se lembrar dele? Ele fez As Panteras. Fez As Panteras. O cara só faz filme assim em que o personagem dele é meio fora da casinha, assim. Ele nunca interpreta um cara normal, sabe? Isso é muito legal também. Então, Guia dos Mochileiros da Galáxia. É ele? É ele é o... Como é que é o nome do cara lá? O presidente. É ele, é verdade. Enfim... Lunar, de 2009. Ele interpreta um astronauta que trabalha numa base de mineração na Lua, mineração de L3, e ele fica sozinho nessa base. Tem a companhia apenas de um computador ali, que é tem referências claras ao HAL 9000, de 2001, inclusive. O computador a voz do computador é a voz do Kevin Spacey. E ele fica lá por 3 anos, sozinho. E ele quer muito voltar pra casa, porque quando ele foi pra lá, a esposa dele tava grávida, então a filha dele nasceu, tá crescendo, ele não tá vendo. Sempre tem um problema de comunicação, inclusive, em que as torres lá que fazem a transmissão dos sinais e os satélites também que estão em órbita da Lua, tem algum problema, ele tem problemas para receber mensagens, e a equipe na Terra fica dizendo que logo alguém vai chegar para resolver, só que também sempre acontece alguma coisa e não chega logo. E o período de 3 anos dele está acabando. E aí, quando esse período de 3 anos está acabando, ele encontra uma cópia dele mesmo. Sabe quem que é o diretor desse filme? Quem é o diretor desse filme? É o Duncan Jones. Duncan Jones eu não sei quem é o Duncan Jones. Eu sei que ele é filho do David Bowie. Nossa, tá explicado. Não sabia. Agora tudo fez sentido. Tá aí, ó. Não precisa falar mais nada. Se eu não me engano, foi o primeiro filme dele, cara. Eu não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro filme dele. E geralmente ele faz ficção científica, quase sempre ficção científica. Que eu sei de 5 filmes dele. Aliás, ele fez a adaptação do Warcraft. É dele, ele que foi o diretor também. Eu não vi, mas eu sei que é dele. Eu também, esse aí eu também não cheguei a ver. Mas então tá aí, Lunar, de 2009. Eu super recomendo. Esse filme é bem legal. Depois, é muito bom. É muito bom. E assim, tem esse plot todo, mas ele não é difícil de acompanhar, tá? É muito mais... requer muito mais atenção, por exemplo, o Grande Truque, do Christopher Nolan. Cara, o Grande Truque, ele tem 3 linhas do tempo acontecendo simultaneamente no filme.
E aí você precisa entender cada uma delas e... Nossa, é um típico filme do Nolan. Lunar, não. Pra variar, né? Em filme do Nolan. Tem 8 linhas do tempo, cada uma numa direção. Pelo amor de Deus. E tem pessoas diferentes ali. Tem hora que você acha que é uma pessoa, não é? Enfim. E o Lunar, ele é linearzinho, pá. Tanto que no começo do filme, na hora que ele encontra o duplo dele... o cara lá que é igualzinho a ele, que tem a identidade dele, inclusive, em pouco tempo eles entendem o que eles são. E o filme não é sobre o que eles são, é sobre como eles lidam com isso. Isso também é muito legal, porque não fica arrastando aquele mistério e já tipo, pá, a realidade é essa. E agora, o que a gente vai fazer? Então tem isso também. Eu falei que esse era o último filme. E aí tem mais um. Enemy, do Denis Villeneuve. Se a gente citou Christopher Nolan, devemos citar Denis Villeneuve, né, o diretor do Duna e Duna Parte 2. Ele fez Incêndios, fez Sicário. O cara só faz filmaço também. É O Homem Duplicado. A Chegada. Não é A Chegada, é dele. O Homem Duplicado, não confundir com aquele outro Homem Duplicado, Scanner Darkly, que tem o Keanu Reeves, que é todo desenhado, não. Aquele lá é uma história do Philip K. Dick, né? É verdade. Olha, só gigantes aí Só gigantes do sci-fi. Mas o Homem Duplicado é o seguinte, é o Jake Gyllenhaal que faz o protagonista, e o duplo do protagonista, né? O cara é baseado no livro do Saramago. O cara encontra, ele é um professor, e ele encontra em um filme um ator que é idêntico a ele. E aí ele vai atrás desse ator. Era um filme pequeno lá da faculdade e tal. E o cara vai atrás desse ator. E aí eles começam a explorar a vida um do outro. E chegam a fazer experiências na vida um do outro. E esse filme cara, o final desse filme é fantástico, é maravilhoso. Na hora que você entende aquilo ali que tá acontecendo, que você vê, você fala, nossa, cara, era isso. Então, é isso aí. O Homem Duplicado de 2014. Tá aí. O livro do Saramago Muito é O Homem filme. Duplicado de 2002. Foi publicado. Para encerrar essa questão de filmes, eu quero... Filmes e livros, né? Eu quero, pra mim... E você vê que assim, a gente foi falar de Doppelganger, não ficou só nessa questão, né, de uma forma, uma visão de Doppelganger. A gente tá acabando falando de várias possibilidades, né? Pra mim, uma história que eu adoro, acho fantástica, é do Retrato de Dorian Gray, que, se você não leu, leia. O filme mais recente que existe é uma bosta, não assista aquilo. Leia o livro, que vai ser 1000 vezes melhor, do Oscar Wilde. Aquele livro lá, acho sensacional e aborda mais ou menos essa questão de duplo, de identidade e tal. Mais ou menos não, né? Nossa, tem uma gaguejada bonita agora. Ele aborda muito bem essa questão. E também lembrar que em Friends a gente tem um doppelganger, só que não é de corpo inteiro, é só da mão. Porque em Las Vegas o Joey ele encontra o identical hand twin dele, né? Ele encontra o gêmeo de mão dele. O croupier da mesa de cassino lá em Las Vegas o Joey descobre que o cara tem as mãos idênticas a dele. E ele tenta de toda forma convencer aquele cara que eles têm que se unir pra ganhar dinheiro com aquilo. Que eles nasceram com um dom de ter mãos idênticas uma do outro. Bom, pra gente realmente fechar, vamos falar rapidinho aqui da Operação Doppelganger. Se você jogar Doppelganger na internet hoje, talvez você encontre Operação Doppelganger. Mas o que é Operação Doppelganger? É uma campanha de desinformação na internet que está acontecendo desde 2022, desde maio de 2022. Lembrando que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, né? E aí, pouco depois, então, começou essa campanha. É uma campanha de desinformação a favor da Rússia, né? E tem países ocidentais como alvo, especialmente França, Alemanha e Estados Unidos. Nessa lista a gente pode pôr também Inglaterra, que são grandes
que são os países que mais ajudam a Ucrânia no esforço ali contra a Rússia nessa guerra, mas também a própria Ucrânia, né? E aí a ideia é minar o apoio desses países à Ucrânia e também da população ali da população dos ucranianos, associando o governo ucraniano à corrupção, ineficiência e até ao nazismo. Mas eu vejo no noticiário o Putin falando que o governo da Ucrânia era nazista e não sei o que, mas o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, é judeu, como que pode? É porque pro russo ser nazista não é nem tanto ser anti-judeu, é ser, antissemita no caso, perdão, mas é mais ser anti-russo, porque os nazistas tiveram a treta com os soviéticos lá atrás, embora também tenham tido feito um acordo com eles ali para o pacto Molotov-Ribbentrop, não vou entrar nisso, mas existe essa visão na Rússia de que o nazismo ele é mais voltado contra o russo do que contra o judeu, por exemplo, né? Lembrando que os nazistas eles atiravam em todo mundo que não fosse ariano, né? Não era só russo ou judeu, foi um monte de gente aí, foi cigano, negros, enfim. Como que funciona essa operação Doppelganger? São criados sites falsos que imitam os sites oficiais de órgãos ou veículos de mídia e inclusive usam domínios parecidos com eles. E aí são publicadas notícias falsas e vídeos também manipulados, e isso é amplificado por perfis falsos e bots em redes sociais, fóruns e tudo mais. E aí você tem isso, então, esse conteúdo falso sendo impulsionado automaticamente dessa forma para ganhar capilaridade na internet. Existem operações derivadas dela, por exemplo, a operação Matryoshka Overload, que é monitorada por empresas como a Microsoft, né? Então, não é só essa operação, tem mais. O que aconteceu por causa dessa operação? Foram feitas sanções por parte da União Europeia, Reino Unido e França especialmente, e inclusive esses domínios foram removidos, mas eles continuam aparecendo, né? A rede continua ativa com novos sites, novos domínios, novos bots, novos perfis. Isso se relaciona também com a forma como a Rússia usa influenciadores no Ocidente, e inclusive alguns deles muito famosos, para tentar fomentar uma visão pró-Rússia nesse conflito. E aí o fato de que isso é para minar a visão que o Ocidente tem da Ucrânia e passar a ser pender mais para o lado da Rússia, e também para que a União Europeia utilize sua infraestrutura de combate a crime cibernético, por exemplo, contra esses domínios, esses sites, esses usuários, e não possa ter tantos recursos para combater outras ações no ciberespaço que a própria Rússia possa fazer, né? E aí a gente tem a notícia também de que o Desinfolab propôs a regulação de domínios e responsabilização legal diante de tudo isso o que está acontecendo. Então eles querem uniformizar ali e ter um controle maior em cima dos domínios registrados e endurecer aí a lei para esses casos. É claro que isso entra também na questão de legislação internacional, e aí a gente não vai estender, mas a gente só está citando que se você pesquisar Doppelganger no Google, você vai encontrar também isso, né? E aí essa operação mostra como essas estratégias relativamente simples, né? Montar um site falso que se parece com outro. Aqui no Brasil a gente vê muito golpe de gente montando site que parece site de banco e não sei o quê. Então parece site que tipo assim, o Luciano Huck foi preso, sabe? Umas coisas assim, ou então até de político, cara. Já usaram, não vou citar o nome do político, mas já usaram o nome do político, tipo, olha, o político tal foi condenado a pagar tantos milhões
porque falou alguma coisa de não sei quem, foi processado e tal. Ajude o político tal a pagar isso. Faça o Pix, tá aqui. Faça sua doação e ajude esse político. E os caras faziam. Agora, essa questão a gente trouxe muito em função do nome, né, Doppelganger, né? A operação tem esse nome, não é à toa, porque ela cria uma cópia que é para ser idêntica a uma fonte de informação que você consome e de repente você cai nela e não percebe que aquilo ali não é o site real que você estava querendo ver, né? Essa informação a gente trouxe do portal EU Disinfo Lab, que é uma organização independente, sem fins lucrativos, que trabalha recolhendo conhecimento e expertise a respeito de desinformação na Europa. Eu sei que daqui a pouco vai ter gente falando, vocês estão falando mal da Rússia, não fala mal da Rússia, que eu gosto da Rússia. Não é essa questão de falar mal da Rússia, não. Isso aqui acontece. Você pode ter certeza que do outro lado acontece a mesma coisa também. Sabe? A gente achou informação a respeito dessa operação, porque essa operação tem o nome do episódio. Sim, você pode ter absoluta certeza que a mesma coisa acontece do outro lado. Sim. Pode ter certeza disso. Mas aí tem outro nome. Só isso. Só vai ter outro nome. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, senhores, está feito aí o nosso episódio sobre o Doppelganger. É uma promessa aí que a gente vinha fazendo já há bastante tempo e agora está cumprida. Meu padrinho Dom Guto Cornaccioni, considerações finais? Eu vou lançar um mistério para os nossos ouvintes e esse mistério vai ser revelado aos poucos, né? A gente vai revelar as partes desse mistério aos poucos. Eu quero ver se as pessoas vão adivinhar. Temos um doppelganger entre os apresentadores do Contato Podcast. Eu falei que o Vinícius não estava aqui, seria interessante que ele tivesse um doppelganger. Existe um. No próximo episódio a gente dá mais uma dica a respeito dele. Citando o nome, vou citar o nome. É isso. Valeu, galera. Eu acho, só para jogar aí eu vou colocar uma serpente no seu paraíso agora, como eu costumava falar. Cara, eu acho que o pessoal do grupo de apoiadores já sabe quem é. Talvez sabe. Eu acho que ele sabe, porque já foi falo isso no grupo já. Falo? Já foi falo no grupo já. Já. Não foi falado. Talvez ele saiba. Então aí, ó, se você não está no nosso grupo de apoiadores, perdeu. Fazer o quê? Então, vai lá, apoia.se/o Contato Podcast. Pô, Edu, tá complicado aqui, aí puxa o bolso, tá complicado aqui, não posso contribuir sempre. Não tem problema. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, ou contatopodcast@gmail.com, ou então pelo Instagram também, a gente tá sempre lá no Insta. E se você quiser fazer uma contribuição Pix pra gente, o valor aí que você puder, não, imagina que isso, mas, pô, quer ajudar a gente, ajuda, cara, e aí a gente põe você no grupo, tranquilo. Aí você descobre quem é o Doppelganger, ou de quem é o Doppelganger, porque agora, qual é a cópia? Eu não sei quem é a cópia de quem mais. Ficou estranho. Se eu for a cópia, uma cópia já que tá bem desgastada, então a gente fazer um xerox já. Pô, se eu sou a cópia de alguém, coitado do original, né, velho? Coitado. Pô, sacanagem. Mas é isso. Senhores, muito bem, queridos ouvintes, esperamos que tenham gostado de mais um episódio e nós nos encontramos na próxima terça-feira. Eu não lembro como o Vini encerrava, eu ouvi de novo só o comecinho. Contato.
Podcast. É isso aí, sobe musiquinha e valeu. É pra você tá ouvindo, Vinícius? Pra você vai ficar ouvindo ou não vai? Pra você vai ficar, vai editar, vai trabalhar, vai trabalhar.